A minha Bíblia está aberta, irmãos, no primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis. É muito fácil de encontrar, né? Quando a gente fala o primeiro livro da Bíblia, é a coisa mais simples do mundo de você achar, né? Livro de Gênesis, capítulo 22, versículo 7. Irmãos, esta mensagem que eu quero compartilhar com vocês foi uma mensagem, irmão Juliano, que eu preguei ela há quase 3 anos atrás. E eu lembro que eu preguei na congregação da Assembleia de Deus do bairro Alvorada. Eu preguei essa mensagem 1 semana depois que eu preguei, eu baixei ela e eu editei um pedacinho desta mensagem e postei no Facebook e também coloquei no Kawai. E esta mensagem foi e ainda é uma das mensagens mais vistas, das mensagens que eu posto nas redes sociais, uma das mais milhões de pessoas viram esta mensagem. Há poucos dias atrás começaram novamente a compartilhar esta mensagem, foram milhões de pessoas que assistiram esta mensagem. Só que aí muita gente começou a me mandar mensagem dizendo: Marcos, posta essa mensagem completa no YouTube. Só que o que acontece, irmão? A maioria das mensagens que eu preguei naquele tempo foram mensagens pregadas em lives, porque foi um tempo que nós estávamos no tempo da pandemia, e aí a gente estava fazendo muitas lives. E aí eu preguei, e a página da Igreja Assembleia de Deus do bairro Alvorada, que tinha todas as minhas mensagens lá, e eu acho que devia ter umas 30, talvez mais de 30 mensagens, foi uma página que foi excluída. Eu não sei o que aconteceu lá, mas os irmãos excluíram esta página. Então todas aquelas mensagens, cerca de 30 mensagens que eu preguei lá, elas foram excluídas junto com a página que foi excluída. Então eu não tenho mais esta mensagem completa que eu ministrei lá na congregação do Alvorada. Mas hoje eu senti de Deus de pregar novamente esta mensagem. Eu sei que não vai ser do mesmo jeito, da mesma forma, porque a palavra de Deus, ela se renova todos os dias. Naquele dia, naquela noite, Deus me usou de uma forma. Hoje eu tenho certeza que Ele vai me usar de uma forma totalmente diferente. Mas a mensagem, o tema é o mesmo. E eu quero ler um versículo, como eu já falei para vocês, que se encontra no capítulo 22 e o versículo 7 de Gênesis, e aqui está o tema desta mensagem. Os irmãos que já viram e veem os meus vídeos na internet, são mais de 150 mensagens só lá no Kawai e também no Facebook. Os irmãos que já me ouviram pregar esta mensagem vão entender e vão saber qual é a mensagem. Diz assim no versículo 7 do capítulo 22 de Gênesis: Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo, eis aqui a lenha. E então ele faz uma pergunta para o seu pai, irmão Juliano. E qual foi a pergunta? Pai, nós temos aqui o fogo, nós temos aqui a lenha, mas está faltando alguma coisa. O que é que estava faltando, irmãos? Onde está o cordeiro? Temos o fogo, pai. O fogo está aqui. Está certinho, está no lugar certo. Temos a lenha? Temos. A lenha também está aqui. Só que está faltando o principal de tudo, que é o cordeiro. E não tinha como oferecer um sacrifício a Deus se o cordeiro não estivesse sobre o altar. Temos o fogo, temos a lenha, mas onde está o cordeiro? No livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, está escrito assim: Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Eu acho este versículo bíblico do livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 20,
Eu acho um dos versículos mais tristes da Bíblia Sagrada. Mais tristes. Sabe por quê? Porque é Jesus que está falando. É Jesus que está falando. E olha o que Jesus está falando, irmão Juliano. Ele está dizendo para o povo da igreja de Laodiceia: eis que eu... Olha, se não é triste. Jesus falando através daquela carta com os irmãos da igreja de Laodiceia. Ele está dizendo: eis que eu estou à porta e bato. Ele não só está na porta, ele está à porta, mas ele está batendo. Está batendo. E ele disse: se por acaso alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, não é ele que vai arrombar a porta. Ele está dizendo: se alguém ouvir a minha voz. É por isso que nós temos que ter zelo e cuidado quando Deus fala conosco. Porque Deus fala. O problema é que às vezes a gente não presta atenção naquilo que Deus está falando e a gente perde de ser abençoado porque não ouve a voz de Deus. E então o Senhor diz: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Outra coisa que Jesus não vai fazer, Jesus não vai arrombar a porta. Quem tem que abrir a porta é você. E aí ele diz: se alguém abrir a porta, ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele. O que significa cear com ele? A ceia era um momento de confraternização, um momento de alegria, onde as pessoas se reuniam para compartilhar de um momento especial. Porque quando a gente ouve a voz de Deus e abre a porta e deixa Ele entrar, onde há tristeza, Ele traz alegria. Mas para Jesus poder entrar, a gente precisa ouvir a voz dEle. A gente precisa abrir a porta para Ele entrar. Ele não vai arrombar, irmão. Ele não vai arrombar. Ele vai falar, vai bater, mas depende de você. Ouvir a voz dele e abrir a porta para ele entrar. Tem coisas que é Deus que faz, mas tem outras que é a gente que tem que fazer. Talvez o milagre só não aconteceu na tua vida porque você ainda não fez a tua parte. Deus quer fazer a dele. Deus quer trazer alegria para dentro da tua casa, para dentro do teu lar, mas eu te pergunto, você tem prestado atenção naquilo que Deus tem falado com você? Você está disposto a abrir a porta para o Cordeiro entrar? Agora a parte triste deste texto é que infelizmente o Cordeiro que tira o pecado do mundo está do lado de fora. Isso que é triste, Juliano. Jesus está do lado de fora da sua própria igreja. Da sua própria igreja. Como é triste quando o Cordeiro está do lado de fora e não está mais do lado de dentro. E tu sabe que eles eram tão soberbos na igreja de Laodiceia. Mas a soberba... Ô irmão, cuidado com a soberba. Toma cuidado com a soberba. A soberba destrói a vida do homem. Muitos pregadores de renome hoje estão por terra, caíram por causa da soberba. Dentro da igreja de Laodiceia, uma igreja grande, uma igreja rica, mas a soberba tomou conta de uma tal forma que mesmo eles tendo perdido a presença do Cordeiro, eles achavam que estava tudo bem. Nós somos ricos, nós somos abastados, nós não temos falta de nada. Tem muita gente que está me ouvindo. Você já perdeu a presença de Deus e nem se apercebeu que Jesus não está mais. Não está mais lá. Jesus não está mais. E se o Cordeiro não está, pode ter fogo, pode ter lenha. Ei, este fogo é estranho, não é de Deus. Não é de Deus. Tem que ter o Cordeiro. O Cordeiro tem que estar sobre o altar. Porque se o Cordeiro não estiver lá, não tem sacrifício que Deus receba.
O cordeiro tem que estar sobre o altar. Tem que estar. O cordeiro tem que estar no seio da tua família. O cordeiro tem que estar no teu casamento. O cordeiro tem que estar no teu ministério. O cordeiro tem que estar dentro da igreja. Quantos casamentos acabando em divórcio? Ai, irmão Marcos, mas Jesus está na minha casa. De que adianta você dizer que Jesus está na tua casa se ele está jogado lá num cantinho? Você não tem mais tempo para Jesus. De que adianta? Não adianta nada. Ah, mas eu estou bem. Para de fingir que você está bem. Deus sabe que você não está bem. Deus sabe. Essa igreja, os irmãos dessa igreja de Laodiceia, eles diziam, nós estamos bem. Quanta gente, irmã, fingindo, tô bem, irmão Marcos, tô bem. Vai uma vez por mês no culto, como é que você... Eu tô bem, Jesus é comigo. Meu Deus do céu, pessoas que perderam a presença de Jesus, nem se aperceberam. Não tem mais a presença do Senhor. Ah, mas tem fogo. Irmão, tu tem que ver o pregador. Meu Deus, é fogo puro. Se o cordeiro não estiver, não adianta. Não adianta. É fogo, mas é fogo de palha. O cordeiro tem que estar sobre a vida do homem de Deus. Tem que estar. A gente não consegue enganar. Não consegue, eu sempre disse isso. Pregador não engana ninguém. As pessoas vão perceber se o cordeiro está na tua vida, se é fogo de Deus ou se é fogo estranho. As pessoas vão notar. O pastor pregou ontem, quando Eliseu passava, a sunamita olhava e dizia, não tem como enganar. Este homem que passa por nós é homem de Deus. Dá pra ver na cara dele, dá pra ver nas atitudes dele, dá pra ver no jeito dele, dá pra ver nos frutos dele. Eu quero te fazer uma pergunta nesta noite. O cordeiro está aí dentro da tua casa? O cordeiro ainda é prioridade no teu ministério? Você tem tirado um tempo para estar aos pés do cordeiro? Quanto tempo faz que você não tira um tempo para ler a Bíblia e você diz que o cordeiro é importante para você? Mas você não quer ouvir a voz dele? E Deus fala através da sua palavra. Pessoas que não tiram 5 minutos para ler a Bíblia e dizem que Jesus é a coisa mais importante na sua vida. Se Ele é a coisa mais importante na sua vida, a Bíblia é a boca de Deus falando contigo. Você tem que ler Bíblia. Tem que ler Bíblia. A pergunta que Isaac faz para Abraão é a pergunta que eu te faço, você que está me ouvindo nesta noite. Onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro dentro das nossas igrejas, irmão? Onde está? A gente olha para o passado, a gente olha para a igreja primitiva, quando o coxo estava na porta do templo e passa aqueles 2 homens de Deus, o coxo não fica coxo, porque Deus usa com poder e autoridade e o milagre acontece. Eu pergunto, tem acontecido milagres dentro das nossas igrejas? Se o cordeiro está lá dentro, tem que ter milagre. Onde Jesus está, milagres acontecem. Ou será que Jesus mudou? Será que Jesus mudou? E se não está acontecendo nada? Ei, será que o culpado é Deus? Será que foi Deus que mudou? Ou será que fomos nós que perdemos a presença do cordeiro e nem percebemos? Tem gente achando que o cordeiro está com ele, mas não está mais. Tem muitas igrejas dizendo, vem pra cá que vai acontecer milagre. Não acontece nada. Tem fogo, mas é fogo que não vem da parte de Deus. Não adianta ter fogo, não adianta ter lenha, não adianta ter microfone bom, não adianta ter som bom, não adianta ter uma banda enorme, se o cordeiro não está mais sobre aquele lugar. Não adianta nada. Os nossos irmãos da igreja primitiva, lá do passado de 20, 30 anos atrás, eles cantavam debaixo de um pé de cinamão, com um violãozinho com 2 ou 3 cordas, mas Deus fazia milagre, Deus libertava, Deus transformava, Deus agia. Não tinha um grande instrumental, mas o cordeiro estava sobre a vida deles, homens que prezavam pela santidade. Hoje nós desprezamos a santidade. Hoje o que interessa é os benefícios que o Evangelho vai trazer para nós.
Hoje não são mais pregadores, são mercenários que não estão atrás de almas, estão atrás dos benefícios. Atrás de benefícios. E aí o cordeiro não está mais lá. Não está mais lá. Porque eles amam mais o dinheiro do que as almas que estão padecendo neste mundo. É triste o que eu estou falando, mas é a mais pura realidade. Perdemos a presença do Cordeiro e não nos apercebemos. Mas nesta noite, o Cordeiro está falando com você. E ele disse: se alguém ouvir a minha voz, não sou eu que estou falando, é Deus que está falando através da minha vida, com alguém que está nos ouvindo nesta noite. O Cordeiro está falando contigo e ele não só está falando, ele está batendo, ele está batendo, ele está batendo. Ele disse: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro para cear com ele e ele comigo. Para de fingir que o Cordeiro está na tua vida. Você sabe que a presença do Cordeiro não está mais aí. Você sabe do que eu estou falando? Deus está me usando para falar com alguém. Deus está te dando mais uma chance. É Jesus que está batendo. É o Cordeiro que está dizendo: filho, abre a porta. Volte a ser aquele instrumento que você foi outrora. Volta a ser aquele pregador cheio de unção, cheio de autoridade que eu usava nas minhas mãos. Você não é mais. Mas eu estou batendo e estou dizendo: ei, eu estou te dando mais uma chance. Volte a cantar. Volte a participar do grupo de louvor. Deus está falando contigo. Onde está o Cordeiro na tua vida? Onde está o Cordeiro? Onde está? O Cordeiro quer voltar a ter prioridade na tua vida. O Cordeiro está batendo. A pergunta de Isaac vale para mim e para você. Pai, nós temos o fogo, nós temos a lenha, mas onde está o Cordeiro? O Cordeiro está procurando por você, assim como ele procurou por Adão, lá no jardim do Éden, dizendo: Adão, onde é que você está, meu filho? Deus está procurando por alguém nesta noite. Ele está batendo, ele está batendo, mais uma vez ele bate. Ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Olha aí Deus falando contigo através desse louvor, presta atenção. Tá tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava, eu ia te encontrar, meu filho. No santo lugar, eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz, morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. Já não ouço mais a sua voz, você não tem mais tempo para vir aqui. Tá tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava, eu ia te encontrar, meu filho, meu filho. No santo lugar, eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz, morri em seu lugar. Filho, nada irá
Ei, meu irmão, presta atenção aqui. Nós temos apenas 3 minutos. Mas quem sabe, assim como Maria e José, Adriano, foram levar Jesus para participar da festa da Páscoa. A Bíblia diz que eles ficam lá por alguns dias. Daqui um pouco eles precisam voltar para casa. E eles voltam, só que no meio do caminho eles percebem que está faltando alguém. Maria olha para José, José olha para Maria. E Maria diz: José, nós esquecemos de alguém. Nós saímos de casa com Jesus, mas cadê Jesus? Jesus tinha ficado. Eles tinham perdido a presença de Jesus pelo caminho. Quantas pessoas perderam a presença de Jesus pelo caminho? Perderam. Está caminhando, mas caminhando sem a presença de Jesus. Só que quando eles percebem que perderam a presença de Jesus, eles não cruzam os braços, Adriano. José olha para Maria e diz: ei, sem a presença de Jesus nós não vamos continuar. Vamos voltar e vamos procurar por Jesus. Quantas pessoas perderam a presença de Jesus pelo caminho? Jesus está aqui, Ele está falando contigo, está batendo na porta do teu coração e está dizendo: volta, filho! Você que perdeu a presença de Jesus, volta. Volta para a presença dEle, volte a cantar, volte a pregar, volte a adorar, volte para a casa do Pai. Deus está falando contigo. Volta! Aleluia! Meu Deus! Meu Deus! Não dá vontade de parar de pregar, irmão! Não dá vontade de sair daqui dos estúdios da rádio. ISN não é emoção de homem, é a presença de Deus! É Deus que está aqui, irmãos! Não é emocionalismo, é Deus, irmã Graça! É Deus! O Cordeiro está no nosso meio! Onde o Cordeiro está? A presença dele inunda aquele lugar! Não dá vontade da gente sair da presença dele. Na presença dele a gente glorifica. Na presença dele a gente chora. Na presença dele coisas sobrenaturais acontecem. Deus está agindo na vida de pessoas enquanto eu estou pregando. Milagre, 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 salvação, libertação, transformação. Deus está agindo. Deus está agindo. Se perdeu o Cordeiro pelo caminho, volte buscar Ele. Não continua sem a presença dEle. Não, não. Pelo amor de Deus, não. Aleluia. 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 Oh, Jesus. Oh, Jesus.